Olá, Ponto de Vista no ar. E hoje nós vamos conversar sobre a redução da extrema pobreza em 2023. Para debater esse tema, nossa convidada é a economista Eliane Rosandiski. Seja bem-vinda, Eliane, ao Ponto de Vista. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha! Vamos lá, gente. Olha, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pobreza no Brasil atingiu o menor nível da série histórica em 2023, com uma redução de 8,7 milhões de pessoas em relação ao ano anterior. Boa notícia, né? Eliane, no Brasil, as pessoas pobres estão vivendo melhor? É isso que essa pesquisa quer dizer? Olha, eu acho que tem várias camadas nessa pergunta que você me fez, tá? Quando a gente pensa estão vivendo melhor, a gente está definindo um critério. Esse critério tem sido a renda. Se o critério for renda, nós podemos dizer que houve uma melhora, mas quando a gente ainda pensa que tem 1/4 da população vivendo na extrema pobreza, ainda é um susto que a gente tem, é algo mais ainda que precisa ser feito. Mas, dentro de um critério renda, nós estamos numa situação, comparativamente a 22, melhor. Muito bem. E de acordo com a pesquisa ainda, né, são consideradas na linha de pobreza pessoas que possuem um rendimento domiciliar per capita abaixo de R$ 667 mensais. Lembrando que a extrema pobreza são aquelas pessoas aí que vivem com menos de 209 mensais per capita. No seu ponto de vista, os dados correspondem ao fato que a gente vivencia hoje? É isso mesmo? Sim, porque vamos tentar organizar melhor essa discussão, né? Quando a gente está pensando em pessoas vivendo com R$ 200 per capita, né, mensal, isso é algo extremamente complicado do ponto de vista de uma sociedade mercantil, onde você precisa de renda para poder ter acesso a todos os bens que você precisa. Então, quando a gente olha no geral do Brasil, uma boa parte dessas pessoas estão em áreas rurais também. Sim. E aí tem uma diferença quando a gente olha para a pobreza urbana e a rural, porque na rural, querendo ou não, existe algum acesso a alimento. Quando você está nos centros urbanos, isso se torna muito mais dramático. Porque aí a pobreza urbana, ela traz um traço de vulnerabilidade que é muito maior. O que eu estou querendo dizer com essa vulnerabilidade? É a falta de acesso, não só financeiro, mas de outras possibilidades que a gente chama de outros ativos para fazer frente a uma concorrência no mercado de trabalho, a uma estratégia de sobrevivência. Um dos ativos mais importantes, a gente pode pensar escolaridade, pode pensar condição de moradia, condição de residência. Então, tem várias coisas aí que a gente pode trazer que traz um elemento maior de vulnerabilidade para que essas pessoas possam sobreviver. E aí, se me permite só mais uma coisa, tem algo que é importante, que nessa estratégia, muitas vezes existem redes solidárias que acabam ajudando. É uma cozinha solidária, é um trabalho numa igreja, que acaba complementando, porque o que as pessoas se perguntam é de que maneira que uma pessoa pode viver com R$ 200 per capita, dentro de uma condição de que você não tem nenhuma plantinha para tirar, uma frutinha para tirar do seu pomar, entendeu? É algo assim que a gente fica até um pouco perplexo, né? Porque como que a pessoa vai conseguir viver dessa forma, R$ 200, né? Exatamente. Pesquisas também mostram que a população vai alcançar o patamar mínimo com os programas sociais, Bolsa Família, moradia, benefícios, né, que eles recebem do governo. Você concorda com a tese que, se não existissem os benefícios de programas sociais, a extrema pobreza teria subido, passando aí de 10,6% da população em 2022 para 11,2% no ano passado, 2023? Com certeza, porque voltando a essa questão do que a gente estava falando, né? Quando a gente faz o primeiro recorte, a gente está pensando na renda. Então, o que a pessoa precisa para ter acesso à renda? Precisa ter um trabalho.
né, dentro da nossa, ou estar numa família que a coloque numa situação da qual ela não precisa do trabalho para ter acesso ao que ela precisa. Nesse caso, quando a gente está falando desse volume de pobreza, vamos pensar o seguinte: 5% hoje da população brasileira está vivendo com esses 200 que a gente estava falando, e em torno de 25% está vivendo até 600 e pouco per capita. Então, essa condição de alta vulnerabilidade está um número menor. E o que implica você não estar nesse número, nessa vulnerabilidade tão grande? É que existe uma série de programas sociais do governo que, de alguma forma, enxergam essa vulnerabilidade como um problema coletivo. Quando eu falo coletivo, é um problema no qual o governo tem que pensar políticas públicas para acolher essas pessoas, no sentido de dar uma condição para que, de fato, ela não viva numa condição muito mais fragilizada. Aí você vai perguntar, mas de que jeito que é essa condição fragilizada? Hoje nós temos esse número porque nessa galera, nesse grupo que não recebe, que tá com 200, só tem isso porque recebe o Bolsa Família. Se não recebesse o Bolsa Família, estaria numa condição de indigência praticamente, não teria recurso. Por quê? Porque essas pessoas não têm, por diversas condições, chances de retornar ao mercado de trabalho. Aí você tem uma lógica de mercado de trabalho que, de certa forma, exclui essas pessoas. No momento que elas são excluídas, de que forma que elas vão sobreviver se elas continuam existindo enquanto indivíduos e precisando ter uma renda, precisando ter acesso pelo menos a alimentação e tudo mais. Então, esses programas sociais entendem uma condição que é uma condição de acolhimento para que essas pessoas possam ter uma estratégia de sobrevivência. Muito bem. Agora, quando a gente fala de estratégia de sobrevivência, né? Como que, no seu ponto de vista, uma pessoa que tem ali essa renda, né, de 2.000, não, de 209, olha só, né? Nem o cérebro não consegue entender direito, né? Porque é R$200 nós estamos falando, né? Ah, é muito? Não, é pouco, né? Então, e aí, o que você faz? Aí, qual que é a perspectiva, né? Já que esses programas do governo, né, eles são para impulsionar ou para que essas pessoas elas tenham aí uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Mas no seu ponto de vista, qual que é a possibilidade de uma pessoa ou uma família que recebe esse benefício, ela sair dessa linha de baixa pobreza? Exatamente, de extrema pobreza. Eu acho que você colocou no ponto certo o questionamento. Quando a gente tem uma família numa situação como essa, vivendo numa situação de extrema pobreza, tem vários aspectos. Primeiro, olhando para o número, tá? De 2002 melhorou para 2003. O que isso significa? Que o mercado de trabalho reagiu, a economia reagiu e você teve uma redução de pessoas precisando ter acesso a esses benefícios sociais. Por que você... assim, vamos recuperar. Parece que está longe, mas está perto, mas a gente tinha acabado de sair de uma pandemia. 20, 21, 22. Então, o mercado de trabalho estava recuperando e você vai reestruturando essas famílias num sentido mais geral. Então, num sentido mais... porque durante a pandemia teve o auxílio de 600 e tudo mais, mas você vai reduzindo esse volume de pessoas. Então, o próprio mercado de trabalho acolhe. Tanto é que hoje, 2024, estamos com uma taxa de desemprego muito baixa. O ano de 24 já garantiu para alguma dessas pessoas uma inserção no mercado de trabalho, um retorno à sua atividade laboral. Mas ainda tem um grupo que está excluído. Esse grupo que está excluído, a gente tem que entender o perfil dessas famílias. Muitas vezes você tem famílias chefiadas por mulheres, numa condição maior de vulnerabilidade, com baixa escolaridade, mas eventualmente tem até uma habilidade ou outra para fazer alguma coisa, mas por às vezes ter 50, 60 anos não retorna ao mercado de trabalho e tudo mais. Então, para esse grupo, eu acho que tem que se pensar estratégia para essas mulheres, para essas pessoas, estratégias de inclusão, estratégias que possam ser pensadas
avançadas para que ela retome ao mercado de trabalho. Podemos até falar disso depois. Sim. E existe uma outra ponta, que é a ponta importante do processo. Para romper de verdade o circuito intergeracional da pobreza, a gente tem que oferecer escolaridade, em especial para os mais jovens. O Bolsa Família, na sua essência, o que ele garante? Garante que o menino, o jovem, esteja na escola para que haja uma possibilidade de receber esse recurso. O que isso significa? É quase que nem quando eu estava lá na universidade que eu ganhei uma bolsa para fazer o doutorado, ganhei uma bolsa para estudar. É oferecer uma bolsa para que esse menino vá para a escola. Porque no momento em que você oferece escolaridade, você tira aquela família de uma condição tão marginalizada. Lembra do que eu falei? Não é só uma questão de renda. Sim, claro. É uma questão de você dar possibilidades para que essa concorrência exista, essa inserção no mercado de trabalho exista, sem que você pense numa coisa mais sistêmica em relação a essa família. Dar a renda sozinha não resolve. Entendeu? Porque a renda se esgota e vira um programa de governo, não um programa, uma coisa mais estruturada no sentido de garantir que esse benefício possa cumprir a função dele, que é tirar essa família ou oferecer uma chance melhor para que essa vulnerabilidade seja reduzida. Porque senão torna-se até um círculo, né? Um círculo vicioso. Exato. Porque a gente já tem aí dados e, infelizmente, a questão dos bolsas, né? Desses programas, tem Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Tem situações que a gente já presenciou, né? Tem números, tal, que tem matérias de pessoas que elas ficam nesse círculo vicioso, né? Sim. Espera o dia chegar para ir buscar esse valor, para poder tentar passar aí o mês com esse valor e ela não sequer ela abre aí a possibilidade de fazer um curso, de tentar a inserção no mercado de trabalho, né? Então, no seu ponto de vista, claro, essas pessoas... A gente tem aí o dado que diminuiu a extrema pobreza. Legal. Um dos pontos dessa diminuição são os programas de governo, né? Mas, no seu ponto de vista, o que deve ser feito, ser colocado para essas pessoas? Agora vamos para as pessoas que ganham lá mais de R$660, né? Que já saíram da baixa pobreza. Mas o que deve ser colocado para essas pessoas para que elas saiam desse círculo vicioso, para que elas possam, sim, utilizar esse valor para poder dar alavancada na vida, já que você é economista, então dá dica para gente. Você sabe que isso colocou, você fazendo essa pergunta me faz eu lembrar quando eu comecei a estudar economia. Eu me lembro que na faculdade, não a economia, quando eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado na área de trabalho e renda, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu falava muito desemprego. Desemprego não é um número, desemprego é uma pessoa, né? Quando você olha que aquela pessoa que precisa ter um espaço no mercado de trabalho, eu comecei a entender que tem uma coisa. O indivíduo pode fazer muito, mas você tem que ter um sistema de produção que gere vagas para que as pessoas possam trabalhar. Claro. Então, quando você tem uma economia que está crescendo, ela gera vagas, ela gera possibilidades de emprego. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter uma economia também que esteja investindo, que esteja produzindo, que esteja gerando capacidade de trabalho para que as pessoas possam trabalhar. Porque me assusta muito, em determinados momentos, a gente imaginar que todo mundo pode ser empreendedor. Vou virar um empreendedor e vou fazer salgadinho. Sim. Não existe demanda para tanta gente comer salgadinho, nem brigadeiro, nem por aí. Você tem que ter espaços de trabalho, você tem que ter uma economia capaz de gerar emprego, gerar possibilidades para que as pessoas entrem no mercado de trabalho. E aí, quando eu falo dessa entrada no mercado de trabalho, eu estou pensando em pessoas que sejam de mais de 50 anos também, porque elas estão sendo excluídas do mercado de trabalho. Você tem uma questão do etarismo hoje na nossa sociedade. E isso bagunça muito as estruturas de família, porque quando você é demitido aos 50 anos, dificilmente você retorna. É importante a gente lembrar, né, que as pessoas de 50 anos hoje,
elas estão mais ativas, elas não estão como os 50 anos que eram nossos avós, nossos bisavós. Exatamente. E aí, como que essas pessoas vão ficar a ver navios aí com uma saúde boa, sem poder entrar no mercado de trabalho? E com uma renda tão baixa, né? Então, o que acontece é que também o mercado de trabalho, ele tem que oferecer um salário digno. Eu, durante um tempo, eu trabalhei com microcrédito aqui na Prefeitura de Campinas, né? E nesse microcrédito, tinham muitas mulheres que recebiam Bolsa Família e começavam a fazer uma atividade própria, independente. O orgulho delas era entregar o cartãozinho de volta. Não quero mais o Bolsa Família, porque agora eu estou ganhando. E por que isso? Porque a renda é maior. Agora, se eu vou para uma atividade e eu vou ganhar menos, por que eu vou abrir mão de um benefício? Mas por outro lado, não dá para a gente imaginar que esse benefício tem que ser tão baixo a ponto de obrigar as pessoas a aceitarem qualquer valor no mercado de trabalho. Senão você cria um leque salarial muito grande também, uma diferença muito grande. Então, assim, tentando entender o que fazer para um grupo de pessoas que hoje estão excluídas, que as suas condições tentar inicialmente acolher de que maneira? É entender qual é o potencial, qual é a necessidade de capacitação que essas pessoas têm e fazer um trabalho integrado, que a gente chamaria até de desenvolvimento local, de desenvolvimento comunitário, para que essas pessoas possam criar vínculos com os locais onde elas moram e possam de alguma forma começar a encontrar dentro da sua atividade laboral uma renda maior que 600, evidentemente, né, capaz de tornar essa pessoa, fazer reduzir essa vulnerabilidade. Porque sem isso, sem que a gente tenha uma possibilidade de dar uma orientação para onde esse sistema deve crescer, fica muito mais difícil. Poxa vida, né? E a moradia, né? Olha só, teve um recorte do IBGE sobre o número da população vivendo em favelas e comunidades urbanas, de acordo com os dados coletados no censo de 2022. Campinas aparece como a 19ª cidade do país, com mais moradores em favelas e comunidades urbanas, né? Então vamos lá, são 140.784 habitantes em 118 favelas, o que equivale a 12,35% da população, que é estimada em 1.139.047 pessoas, né? Essa comemoração, vamos dizer assim, que estamos acompanhando da redução da extrema pobreza em 2023, a gente pode colocar que é um enxugar de gelo aí ou não? Realmente está acontecendo? Porque quando a gente diz na redução, a gente tem que entender que a redução ela vai ser, né, tipo, parou ali. Ela não pode reduzir hoje, mas amanhã ela volta a crescer, né? E aí, será que a gente está enxugando gelo no seu ponto de vista? Olha, eu acho que não. Eu tendo a achar que quanto mais se olha para um problema e se pensa soluções articuladas, fica mais fácil da gente resolver. Sim. Então, quando você fala reduzimos, tem um outro dado assim que eu queria até chamar a atenção, não fugindo dessa pergunta que você me fez, que é com relação aos jovens neném, que nem estudam nem trabalham, que é um problema bastante sério, que em especial que é o jovem da periferia, esse jovem que está nesses espaços que você está falando, que é onde a gente mais encontra os neném, que nem estudam e nem trabalham. Então, o que isso significa? Se a gente quer romper o circuito intergeracional de pobrezas, nós temos que olhar para esse jovem e esse jovem periférico, o que não é um trabalho fácil, né? O que a gente vai oferecer de alternativa ou pensar em construções de alternativas para que esses jovens eles possam encontrar algo que possa ser significativo e de longo prazo, que dê uma renda para eles. Eu acho que esse está sendo o maior desafio, porque é na periferia que você está encontrando os maiores índices de vulnerabilidade. E principalmente, quando eu volto a falar de periferia, eu estou falando de uma outra coisa também, uma ideia de pertencimento. Se você mora na periferia, as condições, muitas vezes, são de extrema vulnerabilidade, muitas vezes de violência, e fazem com que, se você ganha uma rendinha a mais, você quer sair de lá. O que você tem que fazer? Melhorar a periferia.
criar um senso de pertencimento a esse local. Eu costumo dizer que você tem que embelezar a escola, você tem que valorizar esses espaços comuns, é a praça, é o lugar onde você pode fornecer um aprendizado para que a comunidade possa discutir seus problemas, entender suas capacitações. Aí sim, você começa a fazer um desenvolvimento local. E começa a melhorar a condição. A gente não precisa tirar a periferia sempre vai existir. Você tem a cidade, você sempre tem uma condição periférica, mas é tornar essa periferia um lugar agradável de se morar. Então eu brinco muito, vamos construir belezuras, vamos embelezar aquilo ali para que as pessoas possam continuar morando lá e ter orgulho de estar, fazer as demandas necessárias para melhorar saneamento, para melhorar, não sair do lugar porque aquela condição periférica é uma vergonha, não, é melhorar o lugar. É uma luta mesmo por esse espaço urbano. É a questão do pertencimento mesmo, né? Eu pertenço a essa comunidade e a gente vai melhorar. E a gente vai melhorar. Para que isso possa impulsionar, né, quem está ao nosso lado. Até porque, não sei se você concorda, mas assim, subiu um pouquinho, né, a minha renda. Aí eu vou sair da periferia. O custo de vida lá fora, eu não vou conseguir ainda arcar com esse custo de vida. Então, aí eu vou voltar a estacar zero. Exatamente. Né? É algo assim que tem que ter acho que alguém ali, né, para poder explicar, para poder ensinar a pessoa como ela deve fazer, para poder ir passo a passo, melhorando a qualidade de vida dentro mesmo da periferia. Isso, para que você não tenha que fazer tanto deslocamento. Se você tem uma boa escola, se você tem um creche, se você tem esses espaços compartilhados, as pessoas vão ter muito mais orgulho e você começa a criar uma história, você passa a de alguma forma propagar essa... Por exemplo, a gente vê muito... Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, assim, muito a ideia das periferias que se organizam a partir do carnaval, a partir de determinadas datas, não é nem datas, determinadas culturas locais que promovem essa ideia do pertencimento e falam, eu não quero sair daqui, aqui é o meu lugar, mas eu quero fazer um lugar digno, um lugar de moradia, um lugar onde as pessoas se respeitam, onde não tenha violência. Então, isso daí são os moradores se organizando. O problema é que, às vezes, eu sinto que a periferia vira um não lugar, é um lugar onde as pessoas não querem estar e se eu puder, eu quero sair daí. E é justamente o movimento contrário que eu acho que tem que ser feito, mas com muito apoio, porque essas pessoas sozinhas, elas já estão muito vulneráveis. Então, você tem que fazer uma rede. E quando eu falo rede, é prefeitura, é universidade, é todo um terceiro setor que consegue promover esse acolhimento. Muito bom, que bate-papo legal. Bom, vamos lá, só para a gente completar esse bloco. Em contrapartida, o mesmo estudo do IBGE mostra que mais de 50% da população pobre do Brasil não tem acesso a esgoto e saneamento básico, né? Quando eu digo em contrapartida, por quê? Porque está sendo comemorada aí a redução, né, da baixa pobreza. Mas, em contrapartida, 50% não tem o esgoto, né? Então, qual que é o seu ponto de vista sobre essa situação? Exatamente, eu acho que vai um pouco na linha do que a gente estava falando, né? No momento em que você tem a periferia, essas comunidades se organizando e entendendo que é esse o lugar que elas querem, elas vão fazer a disputa. Elas vão conseguir bater aqui na prefeitura e falar, olha, queremos o esgoto, queremos a iluminação, queremos o transporte chegando até aqui, porque não dá para... eu preciso fazer coisas fora e se não tiver ônibus eu não acesso. Então, essa luta, por isso que eu falo, é uma luta coletiva no sentido de trazer esse pertencimento. Muito bom. Pertencimento, uma luta coletiva, você buscando, né, aprimoramento e melhoria da qualidade de vida dentro do seu território. E é assim, uma coisa puxa a outra e com certeza, quando você menos espera, você já está lá num lugar maravilhoso, as coisas vão melhorando, não só para você, como para o seu vizinho também. A gente está aqui falando de economia e já, gente, depois do intervalo, nós vamos continuar a nossa conversa com a Eliane,
aí sobre a redução da extrema pobreza em 2023. E aí nós vamos falar sobre, olha só, moradia, segurança alimentar também. Esse é um dos temas aí que faz parte dessa redução da extrema pobreza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique com a gente. Nós voltamos já já com o nosso ponto de vista. Estamos de volta com o nosso ponto de vista. A nossa convidada de hoje, Eliane Rozandinsky, falando sobre a redução da extrema pobreza. Eliane é economista e está conversando com a gente sobre essa questão, né? Mas será mesmo que a gente pode comemorar essa redução da extrema pobreza? Será que essa redução ela veio para ficar? Ou será que ela tem aí a possibilidade, a tendência de fazer o caminho reverso, né? Voltar aí as pessoas que saíram da extrema pobreza, será que elas podem voltar para a extrema pobreza? Qual que é o tempo aí de intervalo, né? E será que elas podem subir também? O que elas precisam fazer para que isso aconteça? Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão, né? Do bloco passado nós falamos algo que me chamou muita atenção, que é a questão da pessoa ela estar, né, pronta para o mercado de trabalho, mas também o mercado estar receptivo para que ela alavanque e saia da extrema pobreza ou da pobreza e passe a ter uma melhor qualidade de vida. Como é que funciona todo esse sistema, Eliane? Então, vamos tentar ir por partes aqui, né? Que a gente estava conversando. O que eu falo? Eu acho a pessoa, o indivíduo, quando a gente está estudando ciências econômicas, né? Quando a gente está pensando, muitas vezes a nossa área do saber fica muito permeada por números, por taxas, por questões que não condizem com o porquê que esse sistema econômico existe. Por que esse sistema existe? Para produzir coisas, para trazer bem-estar para as pessoas. Se a gente partir dessa lógica, para produzir coisas, eu preciso de pessoas e pessoas que vão virar consumidoras. Então, nós temos um círculo aí que todos precisam estar envolvidos nesse processo. Para essas pessoas estarem envolvidas nesse processo, esse sistema tem que ter lugares para todo mundo trabalhar. Se esse sistema está muito enxuto, está muito pequeno, sobra gente. E aí o que a gente tem que pensar? Por que essas pessoas estão sobrando? Muitas vezes, um sistema que não cresce, um PIB que não cresce, ele não está gerando vagas. Então, o que está acontecendo? Anualmente, mais pessoas estão chegando no mercado de trabalho e você não tem vaga para todo mundo trabalhar. O que está acontecendo? Essas pessoas estão excedentes nesse mercado. Então, elas não vão poder nem produzir coisas, tampouco vão receber um salário para poder gastar. Isso é um problema. Qual é a primeira solução? É a economia crescer, é existir vagas para que isso daí possa funcionar. Então, esse ano de 24, em especial, a gente teve muito a comemorar. Nós estamos tendo um crescimento do emprego industrial. A indústria está crescendo. Então, o que significa a indústria crescer? Significa oportunidades de trabalho para a gente inserir mais pessoas no mercado de trabalho. Isso é muito bom, porque aí você não precisa fazer nada. A própria economia crescendo, ela vai gerando demandas, ela vai gerando efeitos multiplicadores sobre ela mesmo e a economia vai funcionando. Então, esse seria o aspecto bom. Qual que é o problema? É quando a gente percebe que essa economia não cresce adequadamente e quando ela não cresce adequadamente, quais seriam, quando você olha para essas franjas que estão sobrando, o que fazer com ela? E aí é o grande desafio. Por isso que eu falei no primeiro bloco, a gente tem que entender isso como um problema coletivo, não um problema do indivíduo, porque às vezes é mais fácil dizer, olha, você não se capacitou, o problema é seu. Você não quis arrumar um trabalho, você não quis trabalhar por R$500, o problema é seu. Não, o problema é uma economia que está gerando emprego com um salário tão baixo. Então, quando você tem tanta gente fora, você tem que pensar estratégias. Uma das estratégias que a gente
defende muito é olhar para esses bolsões de vulnerabilidade. Não estou dizendo que é a única, todas elas têm que ser combinadas, mas para esses bolsões de vulnerabilidade e começar a encontrar estratégias que internamente elas busquem as potencialidades nesses territórios. E aí uma ideia de você... E o que nos ajuda muito? A ideia do cadastro lá do Bolsa Família. Sim. No cadastro do Bolsa Família, nós temos um contingente populacional que a gente já tem algumas informações e que pode começar a promover ações específicas para programas de geração de trabalho e renda. Então, você reduz essa dependência do programa social, traz dignidade e encontra algo para que essa pessoa possa fazer. Porque a ideia do Bolsa, muita gente fala, viver do Bolsa é bom. Não é bom. Não é bom. Eu imagino não é bom. Que não seja bom. Você vive estigmatizado. Exatamente. Na sociedade, né? Eu entendo que o que as pessoas querem é ter um trabalho, ter uma possibilidade, mas muitos é a única alternativa. Sim. Porque, como a gente estava falando, é uma pessoa que não vai mais encontrar um espaço no mercado de trabalho. Então, é buscar uma autonomia. Só que quando você olha muitas vezes para esse indivíduo que você tem que buscar essa autonomia, falta tudo para eles. Aí você tem que ter todo um movimento em rede, de alguma forma acolhendo e ajudando a oferecer essas alternativas. Nossa, é um caminho aí bem, né, um labirinto, mas que precisa acontecer, né? E eu costumo dizer que a gente na PUC Campinas tem feito muito isso. A primeira coisa é fazer um diagnóstico. Sem ter um bom diagnóstico, a gente não chega em lugar nenhum. Eu sempre parto, se vamos pensar num problema, se eu quero chegar num território, eu tenho que entender qual é o perfil daquele território. Tenho que saber quantas crianças tem ali, quantos idosos tem, quantas mulheres solo, qual é a faixa etária, qual é o nível de escolaridade. E na periferia, tudo é bem mais complexo. Então, esses primeiros diagnósticos colocam desafios importantes, mas o desafio, muitas vezes, faz com que a gente se debruce sobre soluções também. Então, é buscar uma identidade para esse território. E o que pode ser essa identidade? Tem vários caminhos para a identidade. Nós podemos pensar, geralmente, por terem muitas mulheres que foram mais formatadas com menor escolaridade, mais formatadas para estar dentro de casa, elas acabam tendo habilidades muito relacionadas a essas mulheres que querem fazer salgadinho, querem fazer roupa, querem fazer... Então, a gente entende que a demanda ali nós podemos pensar outras alternativas, pensar fora da caixinha. E uma coisa que sempre me agrada muito, e aí eu estou aqui abrindo um pouco algumas coisas que eu acho interessante, né? Mas assim, em termos de pensamento, aquilo que eu estava falando, se a gente quer melhorar a periferia, por que não pensar mutirões de construção, de reciclados? Também tem a coisa do reciclado que é importante, mas assim, estratégias onde coletivamente as pessoas possam melhorar o espaço que elas vivem e trazendo habilidades de construção civil, atividades de reciclagem, de materiais e tudo mais, para que as casas fiquem mais bonitas, para que os espaços fiquem mais bonitos, para que as pessoas tenham orgulho de falar, venham me visitar aqui, venha conhecer onde eu moro, venha ver esse espaço, porque aí sim eu acho que a gente consegue trazer a ideia da criatividade, da cultura, sabe? Não só quando a gente pensa, às vezes, economia criativa, a gente pensa muito a cultura da música, do teatro, isso é importante, mas quando eu falo da criatividade, é encontrar esse vetor de desenvolvimento compatível com que seja a vocação do território. Olha só que maravilha, né? Daí traz a sensação de pertencimento, a questão da parte social, que as pessoas elas, né, vão estar socializando, e também a sensação do bem-estar, que isso vai gerar consequências e consequências boas, né? E isso faz parte da economia. É interessante, porque às vezes a gente pensa que a economia, a gente está falando só de números, de juros e de, né, taxa Selic e tal.
não é. O que ela acabou de falar aqui, que a Helena acabou de falar aqui, faz parte da economia, né? Sim. E isso é importante a Sim. gente debater e trazer para as pessoas que estão em casa. Às vezes você, poxa, mas o que elas estão falando de pertencimento, de território, né? Faz parte da economia. É uma ideia assim, é você ter um espaço no que você possa ter um cinema, sabe? Um cinema, mas não precisa ser um grande, uma sala. Sim. Poder passar um filme, poder ouvir uma música, poder ter um espaço de convivência. Aí uma leva o salgadinho, outra... Sabe, é uma ideia que faz sentido para quem está tanto tempo excluído da sociedade. É uma ideia que faz sentido de você... Porque muitas vezes a gente leva para um lugar que é um lugar que eu falo que é o mundo da internet, que leva a gente a querer ter muita coisa, mas talvez não. Talvez o que as pessoas precisam é ter comida, é ter acesso à alimentação, é ter acesso a uma vida digna. Né? Não muito mais do que isso, né? Eu acho que às vezes a gente complica o que não precisa ser complicado. Né? Olha aí, muito bem. Agora vamos falar de desigualdades sociais, né? Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Bom, falar dessa desigualdade no Brasil é complicado, né? A gente fala de desigualdade racial. A afirmação é fruto das pesquisas realizadas pelo IBGE e elas apontam que as pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem no país com a falta de oportunidade e a má distribuição de renda. Com toda essa questão que a gente trabalha, né, antirracista e tal, a gente tem esse dado nessa pesquisa do IBGE. Qual que é o seu ponto de vista? É lamentável, né? Os brancos têm os privilégios de sempre, né? Não tem... E se, de um lado, a gente tem na periferia, se você vai olhar na periferia, quem é que está na periferia? É o preto e o pardo. É essa galera que está, infelizmente. E o branco continua gozando dos seus privilégios, tendo mais acesso justamente pelos privilégios, a escolaridade. Se nós estamos falando de números dos neném, aqueles que nem estudam nem trabalham, isso não se coloca para os brancos. Não existe uma defasagem. A defasagem de idade e escola para o branco para o jovem é muito menor. Então, assim, existe essa manutenção dos privilégios. E quando a gente olha para essa manutenção dos privilégios, existe um problema porque o branco, ele de alguma forma ele passa a ser referência para o negro. E aí vira uma confusão sem tamanho. Né? Um preconceito de todas eu vejo assim, como eu gosto quando eu vejo alunas minhas com cabelo solto, sabe? Entendendo que é bonito ser do jeito que é, porque é uma referência sempre muito ruim. Você pode até ter o cabelo liso, mas tem que ser uma opção sua, não uma imposição. É que nem eu não pinto meu cabelo porque eu não quero, eu não preciso, mas essa é você ter a liberdade e não você fazer isso porque você vai ser rejeitado socialmente. Então, isso é muito complicado. Então, nós temos a desigualdade como um elemento que faz um risco forte aí nessa questão que a gente... Se temos que fazer o diagnóstico, nós temos que entender. E aí todas as ações afirmativas, as políticas afirmativas são importantes. É dar a possibilidade, a gente estava falando tanto da escolaridade, né? É ter as cotas, é ter a possibilidade de inserção nas universidades, para que você tenha um caminho aí de superação, mas a gente sabe que o caminho não é fácil. Não é fácil mesmo. E se junta isso, sendo mulher, então... Isso, exatamente. Porque aí o perfil que a gente vai encontrar lá, quem é a mulher, infelizmente o perfil, se a gente fosse pensar uma persona para dizer quem é a pessoa periférica, é a mulher negra, com menor escolaridade e que foi abandonada pelo marido. E que tem que dar conta, muitas vezes já de uma estrutura familiar de netos e não sei o quê. E aí faz o quê? Nesse sentido, o que a gente estava falando, né? Como que essa pessoa pode, às vezes com 50 anos ela já está... Ou você tem uma estrutura de apoio, por isso que a ideia da comunidade é importante. Essas estruturas de apoio, elas são muito fortes. E elas têm que ser inclusivas nesse sentido, né? Tem que dar uma tranquilidade para que essa mulher possa exercer uma profissão sem que ela tenha medo do que o menino, o adolescente está fazendo. Verdade.
É isso. Olha só, a Eliane falou e a gente tem o dado aqui para passar para você. A pobreza atinge 24,4% das mulheres, enquanto a proporção entre os homens é de 26,3%, né? Já a extrema pobreza afeta 4,5% das mulheres e 4,3% dos homens. Essa porcentagem é não só da pobreza, nem da extrema pobreza. A gente sabe que o trabalho também, né? De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais mulheres do que homens, né, com 51,5% da população feminina no Brasil. A proporção de mulheres é maior a partir dos 25 anos e a diferença aumenta com a idade, né? E a taxa de ocupação das mulheres foi de 48,1%, enquanto a dos homens foi de 68,3%. O rendimento médio das mulheres foi de 2.696, né? Enquanto dos homens foi de 3.424. As mulheres recebem menos de 80% do salário médio dos homens. Posso trazer um dado mais para você? Pode trazer, vamos lá, pode Quando trazer. a gente olha mulheres mais escolarizadas com nível superior, dá em torno de 65% dos homens. Aí você vai falar, oi, por que então, mulher... Então, olha o desequilíbrio. Por que mulher, todas com um ensino superior, por que recebemos menos? O que acontece? Seu ponto de vista, vai, vamos lá, me ajuda. Porque quando determinados cargos bem remunerados em empresas são ocupados por homens. São selecionados por homens e são executados por homens. Quando um homem vai entrar no mercado de trabalho ou vai assumir, ninguém vai perguntar, você tem filho? Uau! Se tiver uma situação na escola, quem vai lá dar atendimento? E para a mulher sempre tem essa questão. Então, aonde você tem menores diferenciais é quando você tem concurso público, porque aí a estrutura equipara, porque o concurso é feito às cegas. Exato. Quando você tem um ambiente seletivo, assim, claro, você vê mulheres ocupando cargos de CEO de empresas e tal, sim. Mas o número é muito menor. Então, em média, você tem um diferencial grande de salário. Olha lamentável, que loucura, isso é lamentável. Lamentável. Vamos lá, segurança alimentar. Vamos lá, demorou para que o Brasil conseguisse sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. O país passou a década de 90 e o início da década de 2000 criando e implementando estratégias, aliás, voltadas para a segurança alimentar e nutricional. Até que, finalmente, em 2014, superou o índice que colocava entre os piores colocados no ranking global da subalimentação. O Brasil voltou ao mapa da fome em 2022, segundo a ONU. O governo estabeleceu como meta uma nova saída do mapa e quer fazer uma aliança contra a fome e a pobreza. O principal legado da presidência brasileira do G20, né, o grupo dos maiores economistas do mundo. Para sair do mapa da fome, um país precisa reduzir a desnutrição a níveis inferiores a 2,5% da população por 3 anos seguidos, seguindo aí o critério das Organizações das Nações Unidas. Atualmente, aliás, 3,9% dos brasileiros enfrentam subnutrição, portanto, a insegurança alimentar ainda não é uma página virada no país, né? Dados divulgados pelo IBGE apontam que 27,6% dos lares brasileiros, os moradores, conviveram em 2023 com algum grau de insegurança alimentar. Então, temos um cenário positivo para moradia, renda, redução da pobreza, mas um alto grau de insegurança alimentar. É isso mesmo? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Exatamente. E talvez eu acho que esse seja o assunto mais sério que a gente tem que pensar como humanidade. Sim. Porque até independente de correntes ideológicas e tudo mais, a gente entende que a fome é um aspecto político. Não dá para a gente imaginar que ainda seja possível conviver com pessoas passando fome. É verdade. Passando fome. Aí aquilo que a gente estava falando, temos que pensar que é possível as pessoas se inserirem, é necessário que as pessoas se insiram no mercado de trabalho para ter acesso a uma renda para poder comprar comida.
Entendemos isso. Já entendemos também, porque eu falo que é político no sentido, já entendemos também que se essas pessoas estão excluídas, a gente tem que dar uma condição de renda para que ela possa ir lá e comprar alguma coisa no mercadinho. Exatamente. Beleza, fizemos isso. Entendemos que se tudo der ruim, a gente pode pensar em estruturas de acolhimento, de cozinhas solidárias e tudo mais. Então, assim, não existe por que ainda imaginar que as pessoas estejam passando fome. Como é que você consegue andar pela rua e perceber que tem um indivíduo que não teve acesso a uma alimentação digna? Então, assim, do ponto de vista no nosso país, então, que nós temos aquela história, moro num país tropical, sim, abençoado por Deus, bonito por se bem natureza. que agora está chovendo, está meio esquisito, mas existem muitas terras férteis, sim, existem exato. muitas, e essas opções do que fazer, do que plantar, é necessário. Então, quando a gente pensa numa lógica de como aproveitar essas terras, nós temos que pensar em fazer um balanço. Claro que o agro, plantar soja, fazer uma produção que tenha um determinado destino econômico é importante, mas nós temos que pensar cada vez mais em agricultura para atender às necessidades alimentares da população. Pode ser agricultura familiar, pode ser agricultura, mas nós temos que repensar o nosso uso da terra para que possam ser escolhidas produções que atendam, que produza feijão, arroz, batata, o que as pessoas precisam para comer. Então, essa decisão, por que eu falo que é uma decisão política? Porque quando a gente pensa no que eu vou, qual é o governo, qual é o incentivo que eu vou dar? Pessoas com fome, temos que ter oferta de comida para atender. Eu posso, como incentivo, favorecer que os produtores plantem arroz, feijão, para atender a isso. Então, nós temos que pensar em estruturar uma produção agrícola que atenda a demanda da população. Enquanto a gente não fizer isso, vai estar sempre com uma extrema dificuldade, nós vamos continuar vendo comida sendo jogada fora de um lado e pessoas passando fome do outro, porque essa oferta não está casando com a necessidade da população. E talvez esse seja o primeiro ponto a se pensar quando você quer estruturar um país que tenha um mínimo de civilidade. Né? As pessoas sempre falam, eu preciso da renda, mas eu preciso também do acesso à comida, porque a comida, quem vive, quem consegue aprender e ir para a escola se está passando fome. A gente fala, muita gente não estuda, mas espera aí, como que... assim, você estava falando, conseguimos a duras penas tirar o país do mapa da pobreza. Bolsa Família foi um aspecto importante, porque quando eu era criança, eu morava no Rio de Janeiro, já falei isso anteriormente. Eu me lembro quando eu ia para a minha escola, tinha uma família de pessoas que morava perto do ponto de ônibus. Eu sempre pegava um pacote de biscoito, levava, não sei o quê, porque essa família estava passando fome. Quando veio o programa do Bolsa Família, não sei o quê, parte dessas crianças saíram. E quando elas saem, elas vão para a escola. Duas coisas tem na escola: educação e comida. E se a gente não pensa nisso, eu falo que o corpo, ele só consegue aprender alguma coisa se ele não está com fome, se ele não está se sentindo mal. E a fome causa dor de cabeça, causa fraqueza, causa uma dificuldade. Então, que tipo de trabalhador ali você está construindo, também, de recurso humano você está construindo, se você não está dando chance para essa pessoa se qualificar, ter acesso a gente fala da educação, mas acesso à comida para que possa promover, receber a educação, né, se desenvolver. Muito bem. Olha só, a economista Eliane Rosandiski com a gente, aqui no nosso Ponto de Vista, trazendo, né, essas incógnitas, vamos dizer assim, da economia, porque é algo bem delicado, bem complicado de ser trabalhado.
e a gente almeja que as coisas melhorem sim, e a gente almeja também que a gente não fique enxugando o gelo quando a gente fala da redução da extrema pobreza e que essa pessoa que saiu da extrema pobreza, ela continue, né, subindo os degraus, que ela não volte para... Não escorregue. Né, que ela não escorregue e não volte para a estaca zero. Suas considerações finais, por favor. É assim, só uma coisa que eu ia falar, sim, né? por favor. Assim, do ponto de vista da segurança alimentar, né? Eu acho que hoje a gente tem vivido uma situação inflacionária muito relacionada a preços de alimento e tudo mais, né? E o que fazer, né? Aí você estava falando dos economistas que falam muito dos juros. Sim. Aí aumenta um ponto percentual dos juros que isso vai acabar com a inflação. Fala, gente, isso não vai acabar com a inflação porque não vai fazer chover. Isso não vai resolver o problema ali da produção, ao contrário, se alguém quiser produzir feijão com arroz vai estar mais caro, porque o juros está mais caro ainda, então vai causar uma certa complicaçãozinha. Por outro lado, o que pode ser feito de verdade? É começar a pensar em garantir para esse produtor estoques, melhorias de produção, tentar pensar no clima, tentar pensar na sustentabilidade, tentar pensar em técnicas de produção que tornem esse alimento menos sujeito a essas intempéries climáticas, para que não oscile tanto na mesa do produtor, do consumidor. Sim. Então, essa ação do governo, ela é mais importante do que aumentar 1% os juros, que causa uma despesa para o governo gigante e que não chega para resolver o problema da oferta de alimentos, que é o que está causando a inflação. E assim, quando eu penso nas considerações finais, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender o problema de curto prazo, a emergência de quem tem fome, comemorar esses números, mas, de alguma forma, torcer para que essa economia cresça, para gerar emprego, para que essas pessoas se tornem cada vez menos dependentes de programas sociais e mais com autoestima renovada e tudo mais, e mais felizes por estarem inseridas onde elas estão. Maravilhosa! Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista. A nossa economista convidada de hoje, falando, né, sobre essa redução da extrema pobreza que foi apontada pelo IBGE. E a Eliane, lembrando que ela é economista, trabalha na PUC Campinas, PUC, professora. Observatório PUC Campinas. Olha aí que maravilha, que gratidão receber você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Maravilhoso. Muito legal. E a gente vai ficando por aqui. Você, claro, pode rever esse programa acessando o YouTube da TV Câmara Campinas. Combinado? Um abraço para você e a gente sempre se vê por aqui. Até mais!